Então, estamos... deixa eu colocar aqui. Hoje a aula é... Dá para ver? A guerra espiritual. A guerra espiritual. Isto. Todos nós somos soldados nesta guerra. Deixa eu ver. Quem tem a apostila e poderia ler a primeira parte ali? Posso ler? Por favor, Luísa. Luísa, desculpe. Luísa levantou o dedo. Qualquer tipo de guerra é feia. Tentamos evitar conflitos, brigas, especialmente guerras. Fazemos o máximo para manter a paz em todas as situações. Mas é covardia indesculpável não lutar, quando o nosso destino eterno e o destino eterno do mundo inteiro está em jogo. A guerra espiritual, porém, é diferente de qualquer tipo de guerra humana. Ela precisa de uma preparação especial e da participação ativa de todos. O inimigo é forte e o perigo é real. Há um tempo para a guerra, e o tempo é agora. E lá todo mundo conhece essa passagem em Eclesiastes, onde diz que há tempo para tudo. Né? Então, certamente essa é uma guerra inevitável. Até me faz lembrar. Interessante, né? Como tem coisas que aconteceram semana passada que eu não lembro mais, e tem coisas que aconteceram mais de 40 anos atrás, e lembro muito bem. Eu estava numa aula com um irmão lá na cidade de Abilene. Se não me engano, foi numa escola dominical. Tinha um grupo de universitários lá, e esse irmão era professor na universidade, mas também estava ministrando a aula na igreja. E ele citou o exemplo muito vivo para mim sobre uma guerra, vamos dizer, de homens mesmo, né? De pessoas. Então, você tem dois lados. Esse lado aqui, né? Atirando, tentando matar esse lado de cá e vice-versa, né? Então, tem aquele fogo cruzado. Então, ele falou, já pensou? Um rapaz que não percebe nada e vai andando, caminhando, né? No meio desse fogo cruzado. Isso seria burrice. E aí, então, o irmão falou, assim somos nós, se nós andamos pela vida e não percebemos que nós estamos numa guerra, né? Nós temos que ficar atentos, temos que nos preparar, porque senão, certamente será fatal. Não é verdade? Muito bem, então, vamos para as passagens. Eu gostei do jeito que ele fez aqui, são 4 gráficos, onde coloca os dois lados, né? O lado do bem e o lado do mal, o lado do bem e o lado do mal, o lado do bem e o lado do mal. Então, vamos fazer por parte, começando com o lado do bem, os participantes desta guerra. Até nós já falamos em outras aulas sobre todo mundo aqui. Já que você já se ofereceu, Márcia, você pode ficar com 2 passagens aqui que estão em Romanos 8. E aproveita, fica com o microfone aberto, Ricardo pode ler 1 João 2. Não sei se estão usando a mesma Bíblia. Se estão, a gente pode inverter a ordem. Laodiceia pode ler Hebreus 1, 14. E Wellington, Hebreus 10, 24 e 25. Então, quem é do lado do bem? Certamente Deus Pai. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, aproveita que você está na mesma página, Márcia. Também o Deus, o Espírito, Romanos 8, do 9 ao 11. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne,
mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém. Eu acho que nós poderíamos ficar a noite toda falando sobre essa passagem, né? Já tem vida ali, né? Já tem esperança para todos nós que estamos nesse time, do lado do bem. Ricardo, 1 João 2, do 1 ao 2. Filhinhos meus, ok? Filhinhos meus, eu estou lhes escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai para nos defender. Ele é Jesus Cristo, o justo. Ele foi oferecido em sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Então, Jesus é nosso defensor, nosso redentor, nosso salvador. Também, a Bíblia fala sobre os anjos. Estudamos sobre os anjos, Hebreus capítulo 1, 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos servem aqueles que hão de herdar a salvação, quer dizer, a gente. E a última, desse lado, irmão Wellington, está falando sobre a gente. Hebreus 10, 24 e 25. Sim. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo a costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Isso me faz lembrar de duas coisas que ouvi recentemente. Uma foi uma irmã que eu conversei com ela ontem. Ela estava muito abalada, que recebeu a notícia que perdeu, acho que 3 pessoas na família, um tio, uma tia, uma prima, e falou que não é fácil, mas uma das coisas que ela passou para mim foi que é nessas horas que nós precisamos de nossos irmãos, né? Precisamos de Deus, o Pai está com a gente, mas também são os irmãos que nos consolam, que nos dão uma palavra de ânimo, né? Um ombro para a gente chorar. E também falei com uma outra pessoa, acho que foi no sábado, que estava falando sobre uma irmã, até da família dela, e disse, ela está desanimada e por isso que ela não está frequentando a igreja, que ela está desanimada. Aí nós conversamos, mas é justamente com nossos irmãos que nós vamos receber ânimo. Quando estamos juntos é que recebemos esse combustível, né? Essa recarga que a gente precisa. Que também outra irmã ontem me falou que estava no culto aqui pelo Zoom, e que a palavra do nosso irmão César deixou ela animada, que ela entrou no culto um pouco triste, mas que a palavra surtiu efeito. Então, graças a Deus, nós estamos, sim, numa luta, numa guerra, mas tem Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, os anjos e nossos irmãos, todos ao nosso favor. Vamos prosseguir, então? Existe outro lado. Nem tudo é flores e borboletas, né? 4 pessoas, vamos começar aí com Daisy, 1 Pedro 5:8 e Alves, 1 Timóteo 4:1. Marília pode ser 2 Coríntios 11, 26 e Valnei, Romanos 1:32. Ainda tem 3 pessoas que não leram, mas haverá bastante passagens para todo mundo. Então vamos lá, nós sabemos que quem é nosso inimigo
O general do lado de lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O microfone, Daisy. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, leia a primeira parte, 3 ou 4 palavras aí no início. Estejam alertas e vigiem. Isso, estejam alertas e vigiem, né? Até a gente mora no Rio de Janeiro, eu não sei se ainda falam assim, mas alguns falam, eu moro no Rio, eu gosto de viver perigosamente. Não? Não? Nunca escutou essa? Já. Já? Então, mas se nós sabemos que o perigo existe, né? Tem certos lugares que a gente não vai, ou, né? Certas coisas que a gente evita, e certas horas que a gente fica atento. Então, certamente, contra nosso inimigo, o diabo, ele é muito mais perigoso do que o bandido, né? Do que o assaltante. E temos que ficar atentos e vigiar. 1 Timóteo 4:1. Dizia assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostataram alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então, olha aí, quando as pessoas seguem essas falsas doutrinas, por trás está o ensino de demônios. Até hoje mesmo, liguei para uma irmã que se ausentou um pouquinho e me falou que está frequentando a igreja adventista. E até entrei um pouco atrasado hoje, que eu estava lendo lá, tentando preparar o material para entregar para nossa irmã, para ver se ela consegue abrir os olhos a tempo. Agora, 2 Coríntios 11, 26. Marília, está aí? Oi, 2 Coríntios 10, 11, 26, certo? Isto. Acho que o sinal não está muito bom. Vamos ser pacientes. Muitas vezes em perigos de rios, em perigos de Marília, salteados. Oi. Congela. Pode começar de novo? Sim. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentis, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Está vendo? Paulo falando aquela lista, né, de todos os problemas, rios e mares e, né, assaltantes e tudo mais, e falsos irmãos, né? Então, eles estão do lado de lá e temos que ficar atentos também quanto a esse problema, que existia e sempre vai existir, infelizmente. Romanos 1, 32. Embora conheça a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Eu comecei a pregação ontem perguntando, a Bíblia é um livro velho ou novo? Aí eu disse, ele é muito velho, mas bem atual, né? E aqui essa passagem descrevendo as pessoas naquela época, as pessoas do mundo, parece ser uma descrição das pessoas do mundo hoje. Não só fazem as coisas erradas, mas incentivam outras pessoas a fazer as coisas erradas e
Até pregam que o errado é o certo, né? O errado que é bom. É muito, muito triste. Então, nós temos que pregar a verdade para combater o erro. Observações? Muito claro, né? Sim, Flávia. Boa noite, eu não falei. Na hora que eu tentei entrar, né? Caiu. Eu acho assim que esse, no caso, por exemplo, às vezes a pessoa tinha um pecado evidente no mundo e continua na igreja cometendo. É isso? Bom, poderia até ser. Eu pensei nessa passagem em Romanos capítulo 1, acho que está falando sobre quem está no mundo, mas pregando o evangelho do mundo, né? Que às vezes se você tenta falar sobre Jesus, o outro vai dizer, vai orar para o céu, vai orar, né, para as nuvens. Você acha que alguém vai ouvir? Você está lá na igreja rezando, eu estou na festa pulando, dançando, bebendo, me divertindo. Você é muito bobo. Ah, tá. É igual eu falei com uma prima minha, eu falei, e aí, você, como é que tá? Contou os milagres que Deus fez? Essa minha prima que eu te falei que venceu o câncer, aí ela falou assim, não estou na igreja não, eu estou muito melhor do que quando eu estava. A resposta que ela me deu foi essa, não querendo ser melhor do que ela, de forma alguma. Sim. Mas eu não sei, seria isso no caso. Ela está pregando algo que está errado. Não é bíblico, né? E provavelmente ela também já escutou de outras pessoas, né? Entendi. Está acreditando e repassando o que ela ouviu, né? Tá. Não, mas eu estava pensando que isso aqui estava dizendo sobre os irmãos que estão na igreja, nós, no caso. As pessoas que são hipócritas. Não, os falsos irmãos, Paulo falou, foi a passagem que Marília leu em 2 Coríntios 11. Essa última do Valnei estava falando sobre as pessoas no mundo mesmo. Tá bom, né? obrigada. Nada. Como não, porque o que eu ia dizer com relação a isso é que, às vezes, tudo tem um tempo, né? Não pode a pessoa chegar e vestir um terno, um paletó e botar a Bíblia e dizer que de ontem para hoje eu fui igual a Paulo, que eu caí do cavalo, agora... eu acho que aí é mentira, né? É só uma coisa social, porque... Não sei, pode existir, não sei. Eu concordo, Flávio, que eu não conheço ninguém, né, que se batizou e virou o próprio Cristo, né? Nunca mais pecou. E é natural ter esse crescimento em Cristo, né? Essas mudanças de caráter, bem aos poucos. Agora, a diferença é quando a pessoa peca, se arrepende, né, e deseja crescer, e o outro que peca e acha normal e não é nada demais, eu vou continuar assim. Que ninguém é perfeito e eu não sou perfeito. A Laodiceia levantou o dedo e o Valnei também. Eu não sei se eu entendi errado, mas o que eu entendi é que seriam esses falsos irmãos. Provavelmente, né? Provavelmente, ele está falando de pessoas que estão na congregação, mas que não estão arraigadas em Cristo. Elas não querem, na verdade, elas estão ali por um comodismo, seja lá o que for. E aí, ali dentro, elas começam, não tem problema isso, igual a Flavinha falou. Eu estou muito melhor, suponhamos que essa pessoa estivesse congregando, mas ali ela estaria falando, eu estou muito melhor fazendo as coisas que eu faço do que servindo a Cristo, entendeu? Eu não sei se eu pensei errado, mas assim, eu entendo que seriam pessoas que estão dentro da congregação, mas, ao mesmo tempo, elas estão pregando um Cristo de forma errada, não de acordo com o que a palavra condiz, porque a própria palavra fala que no meio dos cristãos teríamos joio e trigo, né? Então, também tem pessoas que estão ali por estar simplesmente,
e não estão realmente querendo. Até, se for possível, tira pessoas de dentro do meio, né, para servir a outro senhor, né, digamos assim. É o que eu penso. Uma coisa também que acontece, Laodiceia, a pessoa que está na igreja, mas sua motivação é de aparecer, de querer ser melhor do que os outros, maior do que os outros. Enquanto Jesus disse que o maior é o servo de todos. Sim. Uhum. Bom, né? Aqui no verso 32 de Romanos que eu li, isso aqui poderia, assim, tá falando do homossexual também? Não, essa passagem, Romanos capítulo 1, é uma... Vamos fazer o seguinte, leia mais, o Valnei. É uma passagem longa, e quando chega no final, fala sobre muitas coisas. Tem uma lista grande de pecados, como em outros lugares do Novo Testamento. Até às vezes eu escuto pessoas falando que o mundo hoje está pior do que todas as épocas, né? Nunca foi tão ruim quanto hoje, né? Nunca esteve como hoje. Mas quando você começa a ler sobre a história, é difícil ver que é pior. Pode ter tão ruim quanto, né? Então, lê para a gente do... Puxa, difícil saber onde começar. Então, vamos dar uma paradinha na aula de hoje e ler essa passagem, porque pegar pela metade não dá, né? Começa no 18 e vai até o final. Eu, irmão? Sim. Então, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua justiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos,
inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheça a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Então, se vocês já leram Romanos, já estudaram Romanos, vocês sabem que nessa carta, Paulo vai falar sobre a salvação, né? A ideia é falar sobre a salvação em Cristo Jesus. Mas antes de falar sobre a salvação, a cura, ele fala sobre a doença, o pecado. Então, aqui no capítulo 1, porque ele divide as pessoas em dois tipos de pessoas, gentios e judeus. Então, aqui ele está falando sobre os gentios, os mundanos, quem não conhece Deus, nem conhece as Escrituras. E aqui ele mostra que até quem não conhece a Bíblia, nunca leu a Bíblia, deveria, observando a criação de Deus, reconhecer que um Criador existe. Né? Porque se o celular existe, alguém fabricou o celular, não é? E se eu existo, né? Se é uma árvore, é uma ave, né? Tudo isso existe, alguém criou. Então, ele diz que deveríamos, as pessoas deveriam adorar aquele que criou as coisas. E chegando, então, no capítulo 2, ele vai falar que os judeus que têm a lei não são melhores que os outros que não têm a lei, porque os judeus têm a lei, mas desobedecem à lei. Mas, então, entrando na pergunta do Valnei, aqui no 26 e 27, realmente fala sobre homossexualismo como algo que não é natural, não é o que Deus criou, não deve ser praticado. Mas quando entramos no 28 ao 31, eu não contei. Mas deve ter 20 pecados ali, ou 30, uma lista muito grande, aí que eu digo, como a Bíblia é atual. Né? Valnei estava lendo, eu estou pensando, mas é nosso mundo hoje, né? É uma descrição, uma pintura, né, exata de hoje. E foi daquela época lá, né? Como as coisas mudaram muito pouco. Hoje existe WhatsApp, Zoom, mas os problemas, né, graves são os mesmos, nada mudou. Então, essas pessoas se colocam contra Deus. Então, estão se colocando do lado de lá. Não sei se você respondeu a sua pergunta, Valnei. Respondeu o senhor. Obrigado, irmão. Claramente. Mais alguém? Algum comentário aqui? Ou uma pergunta? Vamos prosseguir? Então, a primeira parte, os participantes da guerra. A segunda parte, a natureza desta guerra. E a primeira parte, vamos para 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Pode ser você, Carlos. Depois, a Holly pode procurar Gálatas 5, 16 e 17, que vai ser a letra B. E quem mais não leu ainda? Acho que Ricardo. Ricardo não leu, né? Você pode... Não, você leu sim. Tinha uma pessoa? Todo mundo já... Flávia, isso, Flávia. Flávia, você pode ler 1 Pedro 2. Depois a gente volta de novo. Luísa fica com Gálatas 5. Laodiceia pode ser Efésios 6. Marília, João 16. E Wellington, Efésios 2. Tá? Mas vamos por parte aqui. Em primeiro lugar, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. O autor desse esboço disse que essa é uma guerra psicológica na mente. Né? 3 ao 5, né? Por favor, irmão. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas
em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Amém. Eu gosto muito dessa última parte do 5, levando cativo todo pensamento, né? Preparei uma pregação recentemente e coloquei aquela frase que muitos aqui já memorizaram: alimente sua mente somente do excelente. Ainda acrescentei constantemente. Que tem que ser assim, né? Que nós estamos numa guerra. E a guerra acontece aqui. Uma coisa que eu penso é sobre as propagandas, né? Quanto é que uma firma como a Coca-Cola gasta por ano com propaganda? Milhões e milhões e milhões, não é? Deve passar de R$1 bilhão no mundo inteiro, com certeza. Então, para que gastar tanto dinheiro para vender um produto que todo mundo conhece e que todo mundo gosta? Que já vende bem, né? Bom, certamente eles acreditam que é necessário para manter as vendas, né? Que tem que deixar aquele pensamento na mente para a pessoa comprar o produto. Então, se podemos falar assim, né? Satanás tem seus produtos, né? Deus também tem, né? Suas ideias. E qual que nós vamos comprar? Eu vou ter que colocar na fonte aqui. Olha o que ele colocou aqui. Eu até pulei um versículo aqui, eu não vi. Filipenses 4:8. As fortalezas são as conclusões errôneas que conduzem as pessoas ao pecado. Sofismas são argumentos falsos formulados de propósito para induzir outrem ao erro. São os pensamentos que devem ser levados cativos à obediência a Cristo. Até citei na pregação ontem sobre os jovens e o que os jovens enfrentam, né, nas escolas, nas universidades, que tem as pessoas, né, falando que é assim, 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 assim. É mentira, mas de tanto ouvir a mentira, né, muitas vezes a pessoa começa a acreditar. Então, nós temos que levar cativo todo o pensamento e combater as trevas com a luz, né? Combater a mentira com a verdade. Vou ler aqui Filipenses 4. Até eu não me lembro bem de memorizado, mas eu fiz aqui, rola um corinho. Filipenses 4, 8 e 9. Vou cantar para vocês. 4:8 fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Então, olha que receita para uma bela vida. Uma vida de paz, né? Uma vida que vale a pena viver. Então, a musiquinha ficou assim. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam,
receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Então, essa é a nossa guerra, uma guerra de pensamentos, uma guerra de ideias. Vamos para a próxima parte? Alguém quer comentar? Márcia? Chegou mais perto? Não? A guerra física, ele diz que... vamos ler essas 3 passagens, Gálatas 5, 16 e 17. Eu posso ler? Por favor. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo de que vocês não fazem o que desejam. Obrigado. Uma passagem muito clara ali, né? De Paulo, Romanos 6, 16 ao 19. Quem vai ler? Esqueci, é você, Marília? Não? O microfone. João 16. Então, quem ficou com Romanos 6? Eu esqueci. Estou lendo eu, irmão. Tá bom. Porque eu não lembro qual você me mandou ler. Eu também esqueci. Tá. Romanos 6, do 16 ao 19, né? Isto. Tá. Não sabem que, quando vocês oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Poderia repetir o 19, irmão? Sim. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Uma coisa que eu vejo aqui tem a ver com os hábitos, né, e mudança de hábitos, e que usamos quando estávamos no pecado, né, usávamos nossas mentes, nossas línguas, né, nossas mãos, nossos olhos, em prol de coisas erradas, né? Eu não sei se é um bom exemplo, o Wellington estava lendo ali, eu pensei numa assaltante, né? Vamos imaginar que assaltava bancos, então ele tinha que planejar, né? Onde faria, como faria, quem iria, né? Aquilo tudo. Então, tudo no corpo dele, na mente dele, voltado para aquelas coisas. Mas se aquela pessoa se converte a Cristo Jesus, né? Vai passar a usar sua mente, né? Em prol de coisas boas, né? De construir, né? De ajudar no trabalho, no ministério, ou, né? Qualquer outra coisa, né? A pessoa que usava suas mãos para bater em pessoas, agora vai usar suas mãos para levantar uma pessoa, né?
ou para construir algo. Então, essa mudança é física, né? Que até o pensamento da gente, na realidade, entra no corpo. E o nosso corpo já está treinado para fazer certas coisas automaticamente, né? E aí, então, se esse automático seu é ruim, você vai ter que desaprender aquela coisa para reaprender outra coisa, né? Valnei, queria falar? Levantou o dedo, Valnei? Não? Não, senhor. 1 Pedro 2, 11 e 12. Eu já esqueci quem tem qual passagem. Foi eu, porque eu coloquei 2 Pedro. Tá bom. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Aqui me lembra que uma das coisas importantes na vida, todo mundo tem sentimentos, todo mundo tem vontades, todo mundo tem emoções, né? Isso é bom, né? Deus quer que seus servos sejam alegres, né? Mas eu escutei e acho muito legal alguém que fala os sentimentos, as emoções são ótimos servos, mas péssimos patrões, né? A pessoa onde as emoções e desejos, vontades dominam a vida da pessoa, acho que vai ser uma pessoa viciada em alguma coisa, né? Viciada no prazer, viciada no dinheiro, viciada em alguma coisa, porque está se entregando às vontades. Então, vamos dominar as vontades com a razão, né? Com as coisas de Deus e usar, então, toda essa emoção para as coisas certas, para agradar a Deus. Mas a Bíblia é muito clara, né? Fala sobre o passado, como era, e a mudança que acontece quando entregamos a vida a Cristo. Vou ler o que está aqui na folha, ainda tem mais uma passagem aqui, eu acho que eu passei para alguém, Gálatas 5, 19 a 26. Aqui diz, a carne milita contra o espírito, uma luta para modificar comportamento. Pouco a pouco, porém, as obras da carne são deixadas para trás, as obras do espírito começam a dominar na vida do cristão. Com a mesma intensidade que se viu ao pecado no passado, o cristão deve agora oferecer-se para o serviço de Jesus. Quem vai ler Gálatas 5, 19 a 26, Luísa? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui é um contraste muito grande, não é? As obras do Espírito e o fruto da carne. Lembro que algum irmão enfatizou que fala obras da carne, que são coisas que nós fazemos, e fruto do Espírito, que é algo que Deus faz em nós, né? O Espírito produz fruto. As coisas erradas nós somos os culpados. E aqui eu gostei do que está na nossa folha, quando fala a intensidade do cristão em servir a Cristo. Lembrei de um irmão que morava em São Paulo, ele já é falecido. Ele era presbítero da Congregação 9 de Julho, o irmão Abramo, e ele contou para a gente que antes de se converter a Cristo, ele gostava muito de caçar, que ele ia ao redor de São Paulo, entrava nas matas e ficava lá no frio, na chuva, né? Não se importava com nada disso, que queria pegar a caça. E o dia que ele se batizou, que ele tomou um voto consigo, né, que o mesmo amor que eu tinha pela caça, eu vou ter esse amor à obra de Jesus. Ele era realmente um irmão que amava pregar a palavra, buscar os pedidos e visitar as pessoas. Sempre um irmão muito, muito dedicado ao serviço do Senhor. Vamos para Efésios 6, 10 ao 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, sendo uma luta espiritual contra forças espirituais, precisamos de uma armadura espiritual. Diz aqui, os principados, potestades, poderes, dominadores deste mundo, forças espirituais do mal, são nada mais do que Satanás e seus demônios. Satanás é chamado de príncipe do mundo e príncipe da potestade do ar. Nós vimos isso na outra aula, vamos repetir aqui. João 16, 11. Depois Efésios 2. Oi. Sim, pode ler. É só 11? Isto. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Isso, Satanás é o príncipe deste mundo e Jesus chegou para derrotar o inimigo. Amém. Efésios 2, 1 e 2. Ficou com quem? Posso ler aqui? Quer que eu leia, Léo? Pode ser. Já está na mão aqui. Efésios 2, 1 e 2. No passado, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e das coisas mais que vocês fizeram contra Deus. Vocês viviam da mesma maneira como o mundo vive e seguiam aquele que governa os poderes espirituais no ar. Ele é o espírito que agora está influenciando a vida daqueles que se recusam a obedecer a Deus. Isso é na linguagem de hoje? É na linguagem fácil de ler. Fácil de ler, né? É fácil de entender também, né? É interessante aqui, né? Príncipe da potestade do ar. Onde está esse ar?
Está bem aqui. Atmosfera, né? Na atmosfera, né? Mas aqui também, né? Na sua sala, na rua, né? Ele está por toda parte. É interessante como a Bíblia liga essas duas coisas, né? A pessoa vivendo no pecado, fazendo as coisas erradas, seguindo seus próprios desejos, mas por trás está essa força maligna, né? Semeando as ideias e nos incentivando. Não que nós somos obrigados a agir assim, mas existe uma grande influência, né, para ser assim. Como a gente vê no mundo, né? E é para entrar no caminho estreito, tem que haver um esforço, uma determinação. Mas para estar no caminho largo, não precisa fazer nada. Né? A onda leva, né? A maré leva. Vamos, então, fazer mais essa última parte para concluir hoje. Vimos os participantes da guerra, a natureza da guerra, agora os alvos. E é claro que os alvos são totalmente diferentes, né? É como no futebol, né? Um time quer fazer gol do lado de cá, o outro quer fazer gol do lado de lá, né? Então, as forças do bem, temos aqui 4 passagens. Alvos pode ser Lucas 19:10. Você, Deise, pode ser 2 Timóteo 2, 24 e 26. Flávio pode ser Tiago 5, 19 e 20. Márcia, Tiago 4, do 1 ao 10. Vamos fazer essas, depois a gente faz as outras. Então, do lado do bem, qual é nosso alvo? Qual é o alvo do exército de Cristo? Lucas 19:10. Alves vai ler com o microfone aberto, né? Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Então, queremos buscar e salvar os perdidos. Amém? Muito bom. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Estava lendo para meu filho outro dia. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem sua vontade. Achei interessante que não fala só que devemos fazer esse trabalho, mas como fazer, né? Fazer com mansidão, né? Fazer com jeito. Tiago 5, 19 e 20. Sou eu. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Essa passagem é praticamente o inverso da passagem que Valnei leu logo no início da aula, né? Tem pessoas que não só fazem o errado, mas ficam felizes quando os outros fazem errado. E tem outras pessoas que querem recuperar os perdidos. E serão abençoados e recompensados por esse trabalho. Tiago 4, do 1 ao 10. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam.
Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Então, ele diz que outro alvo, em cima dessa passagem, ele colocou: manter fiéis aos cristãos. O que eu vejo, se eu vou ajudar alguém, eu também preciso me manter fiel. Lembra que quando você anda de avião, sempre faz aquele aviso sobre as máscaras de oxigênio que caem, que primeiro o adulto deve colocar para depois ajudar a criança. Porque se você não coloca e você morre, como é que vai ajudar a criança? Né? Então, sempre falo para alguém, se você quer salvar a sua esposa, você tem que estar dentro da igreja para trazer sua esposa para a igreja. Você não vai ficar fora da igreja e trazer sua esposa para dentro. E vice-versa, né? Mais alguém? Um comentário aqui sobre nossos alvos? Agora, o lado de lá também tem alvos, né? Vamos ver aqui. Holly, você pode ler Marcos 4:15. Carlos pode ser Atos 20, versículo 30. E Laodiceia, 1 Pedro 5, 8 e 9. Marcos 4:15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra neles semeada. Então, se a fé vem por ouvir a palavra, o que o inimigo faz? Tenta retirar essa palavra, né? Fazer com que essa palavra não surte efeito. Atos 20, versículo 30. Atos 5. Não, Atos 20. 20. Versículo 30. Entre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Como o nosso mundo está cheio de seitas, de falsas religiões, de pessoas ensinando mentira, até levantando a Bíblia, mas usando a Bíblia para fins pessoais, é triste. Mas aqui a própria Bíblia já prevê essas coisas que a gente vê hoje. 1 Pedro 5, 8 e 9. Já vimos versículo 8, vamos ver 8 com 9.
Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, o inimigo, ele quer nos devorar. Por isso, como vimos já, né, quando a Deise lê essa passagem, tem que vigiar, ficar atentos. Quem tem algo para acrescentar, algo para perguntar sobre essa aula de hoje? Wellington? Sim, irmão, eu já antes, nas aulas dos apóstolos, já queria perguntar isso, mas depois foi ficando para trás. Mas agora eu acho que também é um momento certo, porque é uma guerra espiritual. E que tem a ver com os apóstolos, que os apóstolos eram todos homens, né? E hoje a sociedade, sobretudo agora, 10 anos para trás, mais ou menos, que está mudando muitos valores, está se libertando muito a mulher com as atividades, a mulher pregando, etc., etc. E escutei muito, às vezes escuta aí, que a Igreja de Cristo, os valores são muito machistas. Então, parece que esses valores não se adaptam à sociedade atual. Então, além de que eu tenho minha resposta, eu tento sempre de dar uma resposta, eu queria saber, irmão, o que você recomenda falar nesse momento, né? Porque às vezes uno fica, às vezes, sem palavras porque a sociedade absorve muito esse conhecimento que tem agora de muito feminismo, né? Eu não sei se eu tenho uma palavra que ajuda muito, mas eu vejo que a Bíblia é muito clara quanto a isto, que a gente vê que Deus nos fez diferentes. Eu acho que para o que me ajuda mais é que todas as mulheres são diferentes uma da outra, homens diferentes um do outro, que até, por exemplo, se a questão é de ir lá na frente da igreja e pregar com o microfone, se você tem 200 pessoas ou 500 pessoas, quantas pessoas vão pegar no microfone? Vai ser um grupo limitado, né? Não é para todos. E eu acho que nós ficamos pensando em coisas, dando destaque a coisas que, na realidade, na Bíblia não tem tanto destaque, né? Que a vida do cristão não consiste em microfone. A vida do cristão é, como lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito, né? Você ser um bom empregado, um bom patrão, um bom vizinho, um bom marido, uma boa esposa. E no lar, né? Eu vejo que aquela passagem em Efésios 5, quando fala do marido e da esposa, quando se segue o que está ali, eu vejo que existe uma harmonia, né? Existe vamos dizer, uma organização, mas eu vejo se o marido, ou quando o marido ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, quando ele ama a esposa, como ele ama seu próprio corpo, ele vai estar sempre favorecendo a esposa. E ela vai se sentir valorizada, né? Uma princesa, uma rainha. Então, eu vejo que para ela ficar do lado desse homem, eu acho que é fácil, né? Quando ele age assim. As mulheres, de repente, podem falar melhor do que eu nessa parte aí. Mas eu penso que existe essa diferença. E até vejo, né? Alguém estava falando comigo, acho que foi no domingo, alguma coisa sobre as crianças, que naturalmente, como as crianças brincam, né? Que o menino brinca de uma forma e a menina brinca de outra forma. Acho que a sociedade tenta dizer que são iguais, mas você vê, né? Com os brinquedos que pegam, o tipo de brincadeira que tem, que existem diferenças. Eu vejo, pelo menos.
Não sei se eu estou cego. Se estamos fugindo do assunto. Não, para mim não. Para mim continua sendo uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Sempre tem desculpa para não aceitar a Deus. Sempre tem uma desculpa, né? Agora, tá? Tem essa desculpa de que, não, quem acredita em Deus tem que colocar o homem acima da mulher, entendeu? Mas eu acho que sempre teve qualquer desculpa tem para não acreditar em Deus, para não seguir a Deus. E agora, nos últimos tempos, que o feminismo cresceu muito, são valores sociais que fazem parte dessa guerra. É uma coisa que eu sei, todas as igrejas que eu já fiz parte, né, as irmãs são muito importantes na igreja, né? E o trabalho das irmãs é fundamental na igreja. Não estão lá pregando, não são as presbíteras, mas têm um papel atuante e fundamental. Como que seria uma igreja sem as irmãs? Não consigo nem imaginar. E eu que estou aqui hoje sem minha esposa, não quero viver sem esposa, não. Pode ser que um dia, né, eu vou partir primeiro, ela vai partir, mas por enquanto vão ter alguém do meu lado. E eu do lado dela. Sim, olhem. Não sei, você assistiu esse filme, O Casamento Grego? E tem é comédia, mas em uma parte antes eles casaram, o mãe disse, o mulher, o homem é a cabeça de família, mas a mulher é o pescoço. O pescoço. E faz mover para um lado do outro. Então, essa que eu gostei. É mais ou menos assim, né? A grande influência, né? Bom, vamos terminar aqui. Eu vou parar o